Meu nome é Antônio Eudes Fraga de Queiroz, nome artístico Eudes Fraga, natural de Quixadá, Ceará, terra de Raquel de Queiroz. Até os meus 23 anos, mais ou menos, morei em Fortaleza, né? Nasci no interior, fui para Fortaleza com 5 anos, e de Fortaleza fui para o Rio de Janeiro, onde eu morei 20 anos, né? Onde pude conhecer muita gente, principalmente através dos festivais de música, né? Pelo Brasil inteiro. Uma época que, quando a Cultura fez uma pesquisa, nós tínhamos em média 800 festivais de música pelo Brasil. Hoje eu acho que temos 300 e poucos, mas ainda são válvulas de escape na nossa música brasileira, né? Lá eu tive o prazer de conhecer muita gente da música brasileira, vários parceiros conhecidos também dentro dos festivais, como Paulo César Pinheiro, Juca Filho, Ana Terra, o próprio Fausto Nilo. Então, assim, ir para o Rio de Janeiro foi fundamental para a minha vida, para a minha carreira artística. Anos atrás, uns 18 anos atrás, fui para Belém do Pará, onde eu moro até hoje, graças ao convite feito pelo Nilson Chaves em 1988, quando a gente gravou o disco SOS Brasil da Globo, com a música Toca Tocantins, onde eu pude participar do disco do Nilson, onde ele gravou algumas coisas minhas e eu gravei coisas dele. Então o Nilson me abriu as portas do norte e muita coisa da minha vida mudou. Inclusive lá conheci uma cabocla e foi através dessa cabocla que tive 2 filhos e estou lá até hoje. Bom, em relação aos festivais, eu comecei em colégio em Fortaleza, já com 12 anos de idade, eu tocava já um pouquinho e houve um festival dentro da minha sala de aula. Mas esse festival se estendeu ao colégio do turno da manhã, mas aconteceu na sala de aula, né? Eu ganhei o festival com a música, não lembro mais agora porque era uma coisa ainda de criança. E já com uns 15, 16 anos comecei a compor mais ainda, quando eu comecei a participar dos festivais em Fortaleza, do Farias Brito, do Colégio da Senec. Em 85, 86 fui morar no Rio de Janeiro. Aí sim, lá eu fui cantar uma música do Manassés, que é um cearense, lá em Miracema, onde eu conheci Nilson Chaves, lá também nesse festival. E foi Nilson que também me abriu as portas dos festivais do Brasil. A partir dele comecei a conhecer e andar pelos festivais. Foram mais de 500 festivais nesses 35 anos. E graças a Deus, momentos maravilhosos, alguns de chumbo na asa, mas faz parte. Mas o festival foi e ainda continua sendo a minha grande válvula de escape, onde eu posso mostrar o meu trabalho de compositor e cantor, principalmente para as cidades pequenas do Brasil. Então, é uma coisa fundamental na minha vida. Bom, alguns festivais marcaram muito, não só para mim, como para outros compositores, principalmente da minha geração, né? Alguns não acontecem mais, mas é bom citá-los. O FEMP de São José do Rio Pardo, para mim, se não um dos melhores que eu já vi na minha vida, né? Um festival único, num ginásio, onde o Agenor fazia festa, onde se via cada coisa interessante, como uma borboleta imensa voando no teto do ginásio, com a música Odisseia 2001, uma coisa assim. E aí depois aconteciam os festivais, a parte de música. Então, assim, é um festival que me marcou muito. Mas temos Avaré, que ainda continua, Musicanto, outro festival importante da minha vida, fui lá umas 20 vezes, ganhei o Musicanto em 96, e através do Musicanto eu pude representar o Brasil em Cosquín, na Argentina, né? Moeda da Canção, Ilha Solteira, Festival de Boa Esperança, não é o FENAC, Boa Esperança, que para mim é o grande festival, embora o FENAC tenha sua grande importância também, mas o festival mais brejeiro é o de Boa Esperança, o antigo, né? Mirandópolis, Itacoatiara no Amazonas, para citar alguns, né, que são vitrines maravilhosas e diferentes. Então, assim, quem já teve ou ainda pode ter a oportunidade de ir a esses festivais vão entender o que eu estou falando. Somente Ilha Solteira. Sobre os meus discos, eu tenho 5 discos gravados, estou com o 6º disco pronto, a gente até o final do ano deve estar lançando. O primeiro disco é aquele de uma paixão maior, no sentido de que é a primeira vez que você vai gravar a tua obra realmente, né? Graças a Deus fiz um disco muito bom, porque era um material colhido de mais de 100 músicas, ou 200 músicas que eu tinha, com parceiros e de outras pessoas também, mas o disco basicamente é de compositor e parceiros, né? E foi um disco feito a muitas mãos, porque um disco onde só teve um músico que eu paguei.
os outros fizeram de coração, né? Até Dominguinhos, que tocou no disco, fez de coração. E o que eu pude pagar um cachê foi o Jacques Morelenbaum, que fez cello em 2 músicas. Eu não conhecia o Jacques, então mesmo assim foi um presente, porque foi um valor simbólico. Mas aí tive todo o carinho de Pantico Rocha, Fernando Merlino, Roberto Steffenson, para citar alguns fundamentais nesse disco. Vários amigos fizeram vaquinha, lá em casa também. Então foi um disco assim, feito com muito amor, com muita vontade, por ser o primeiro, né? Ali estava a minha bagagem toda, que vinha desde meus 13, 14, 15 anos. Depois vieram outros discos, o Tudo Que Me Nordestes, que já foi também um disco independente, mas um disco que teve um certo apoio de lei de incentivo do Ceará. Depois teve o disco do selo Rádio MEC, esse foi tudo bancado por eles, um disco que me deram tudo que eu quis no disco, assim, um estúdio onde gravou a Orquestra Sinfônica Brasileira, pude usar alguns instrumentos da Orquestra Sinfônica Brasileira no disco, que foi o do Espinho da Flor do Mandacaru, que foi o meu terceiro disco. Depois fiz 2 discos, projetos, né, que não são de carreira, mas são importantes na minha vida, que é o Infinita Floresta e depois o Rio e Mar, né. Então assim, são 5 discos, mas que representam muito da minha música, do compositor que sou, do cantor que sou, e principalmente das minhas parcerias com tanta gente boa nesse Brasil, né? Do parceiro mais ilustre ou do menos ilustre, mas a essência é a mesma. Então assim, ali está a essência de tudo que eu fiz e continuo fazendo, que é uma música brasileira, sem eira nem beira, no sentido de não ter um compromisso com ninguém a não ser com a música e comigo mesmo, e com as pessoas que curtem essa música brasileira de tutano. Até meus 18 anos eu fiz música sozinho, música e letra. Depois conheci Arlindo Araújo, que fazia parte do Quinteto Agreste, foi um grande parceiro, fizemos algumas músicas, Guaraciara Leal, meu irmão Paulo Fraga, e foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, em 86, que aí sim abriu um leque de parceiros, né? Principalmente Joãozinho Gomes, com quem eu tenho mais música. Morava no Rio também? Não, o Joãozinho ele morava em Belém do Pará. A gente não se conhecia. Em 88, quando o Nilson Chaves me levou para Belém, fui conhecer Joãozinho. Nós já éramos parceiros em 3 músicas sem se conhecer. Porém, ele conhecia o meu trabalho, eu conhecia a obra dele, a parte de letras de música, com tantos parceiros que ele tinha, né? E tem. Então, assim, Joãozinho foi um leque muito grande, porque me abriu também uma vitrine grande de tipos de letras ou de melodias também, onde eu fiz canções, fiz música de ritmo, como Urubu, Mestre do Voo, que andou muitos festivais, Puçangueira, Mestiço, para citar algumas. Tive também a felicidade de ser parceiro de pessoas que eu via muito distante, mas já eram famosas da música brasileira. E depois que eu concretizei o sonho de ser parceiro deles, aí ficou muito mais gostoso a minha vida de compositor, porque eles abriram um caminho novo para mim, né? Maravilhoso. Como o Paulo César Pinheiro, com quem eu tenho mais de 27 músicas, foram uns inéditos também. O Paulinho eu conheci em festival durante 10 anos, ficou se conhecendo até virar a primeira parceria, e de cara fizemos logo 5 de uma lapada, tudo letras dele em cima da minha melodia. Tive o prazer também de ser parceiro do poeta Tiago de Mello, temos 2 músicas. Paulinho Tapajós, Paulo César Feital, Ana Terra, Evaldo Gouveia, um dos maiores do Ceará, um dos maiores do Brasil, compositor de Iguatu, Ceará. Fausto Nilo, Juca Filho, um dos grandes parceiros do pessoal do Boca Livre. Então assim, esse leque de parceiros me abriu um horizonte muito grande de versatilidade na minha composição, né? Então assim, com certeza sem as letras deles não existiriam várias músicas. Então eles moldaram cada vez mais o Eudes Fraga cantor e principalmente o compositor. Bom, o lado de fazer música, e principalmente parceria, eu não tenho uma forma definida. Por exemplo, todas as músicas que eu fiz com o Paulo César Pinheiro, ele botou letra. Com o Joãozinho Gomes, a maioria eu musiquei, mas teve outros que ele botou letra também. Com o Fausto Nilo, ele botou letra. Paulo César Feital, o Paulinho Tapajós botaram letra. O Paulinho Pedra Azul também botou letra em cima de melodia. Mas eu gosto de fazer as 2 coisas. Eu adoro musicar, como adoro fazer uma melodia e passar para o meu parceiro botar letra. Algumas dessas músicas eu fiz junto, tete a tete, como com Marcos Quinan,
e com o próprio Joãozinho Gomes, que também é um grande parceiro na minha vida, importante, um irmão que a vida me deu. Então fizemos algumas músicas tete a tete, mergulhado numa boa cachaçinha, uma cervejinha, na madruga. Depois de dormir, acordar, lapidamos a música e fiz algumas parcerias. E com o Dudu Falcão, que eu não citei antes, que é meu parceiro na música Bailarina, na época a gente morava junto, eu e o Dudu, em Ipanema. Eu, o Dudu e o João Falcão, irmão dele. E fizemos a Bailarina 3 da madrugada até as 6 da manhã, né? Onde eu já tive uma melodia já, tinha uma certa letra que eu acabei usando só o refrão, e o Dudu terminou a letra maravilhosamente bem. A gente sentado, ele com um caderno de arame do outro lado da parede, eu aqui com o violão. Assim nasceu Bailarina, uma das músicas mais emblemáticas da minha vida e dos festivais do Brasil. Então a forma de compor, para mim, são várias. É aquela história, me dê motivo que eu estou compondo. Bom, as músicas mais marcantes de festival que eu participei, desses mais de 500, com certeza a que rodou mais, a mais premiada, foi Bailarina, Urubu e Puçangueira. Elas juntas me deram mais de 100 primeiros lugares, mais de 100 prêmios também de intérprete, somente Bailarina, porque é uma canção, né, ajudava mais o canto. Mas essas músicas são o pilar maior das minhas andanças nos festivais. Bailarina, Puçangueira e Urubu Mestre do Voo. Bailarina com Dudu Falcão, Puçangueira e Urubu Mestre do Voo, parceria com Joãozinho Gomes. Bom, participar de festival é maravilhoso, mas não é fácil. Primeiro que você tem que ir com a alma muito tranquila, e tem que ter muito estômago também, porque tem cada coisa complicada também. Tem gente que vai para festival, vai 2, 3 vezes, não ganha nada e fica chutando a lata. Irmão, tem que ir 100 vezes para tu ver o que é. E rodar. Tem música que a gente acha que vai emplacar em festival, elas são maravilhosas para tocar na rádio, ou no disco, em show, mas não rola em festival. E por aí vai. Então, quer dizer, você tem que ter primeiro uma boa música. Quando fala uma boa música, tem que ter uma letra, uma melodia e um arranjo, que seja violão e voz com banda, que você possa executar lá. Se for violão e voz, um arranjo para violão e voz. Mas não é fácil, porque imagine que, dependendo do festival, tem muitos caras bons do Brasil inteiro. E o que está na sua mão? Fazer o melhor possível do seu trabalho. Depois não está mais na tua mão. Então, assim, estar preparado, porque você tem que ir a vários festivais para poder ter um parâmetro para falar alguma coisa sobre o festival realmente. E cada um tem o seu jeito. Tem festival em praça, festival em ginásio, festival em teatro. E tem a forma de acontecer. A forma de julgamento, então, tem as mais doidas possível. Tem jurado que te dá nota na lata, na cara. Eu acho que isso é um ridículo, mas tudo bem, existe assim. Eu acho que festival não tinha que ter nota, tinha que ter voto. Que eu acho mais democrático, mais fácil de ter um resultado melhor. Mas também dependendo da intenção do jurado ou dos jurados. Então você tem que ir preparado para o que der e vier. Mas principalmente preparado para mostrar o teu trabalho. Isso para mim é o que está na mão de cada um. Bom, tem um festival, tem vários, né? Festival tem várias mesmo. Eu podia fazer um livro bom, das mais hilárias, as umas brabas também. Mas eu lembrei no festival agora, inclusive o teu pai, Sérgio Augusto, estava junto. A música era do Sérgio Augusto, na verdade. Festival na Unicamp, Campinas, né? E aí foi eu, Sérgio Augusto, Juca Novaes e Murilo Fonseca. Então eu fui só cantando, Sérgio Augusto tocando e cantando, Juca cantando, e o Murilo, Juca no teclado e o Murilo no violino. Cara, um festival que chegou assim, só estudante, à noite lá na concha acústica lá do Unicamp. Então era uma barbada mole o festival, cantando Oração ao Mar, que é uma obra-prima do Sérgio. E aí, tem muita banda de rock, né, moçada tudo nova assim. A gente tinha certeza que ia ganhar um festival e levar tudo. Aí deu 3º lugar, intérprete, deu 2º, deu 1º. A gente achava que deu uma banda lá. E o pior não foi a banda ter ganho, já foi uma merda, porque música ruim que só uma porra. Mas o ruim foi a gente ir saindo assim da concha acústica, e o cantor dizia assim: gente, o cantor que foi campeão, vocês que nos desculpem, mas nós somos os melhores. Isso foi foda de ouvir. Acabamos dormindo num hotel chinfrim, no centro da cidade lá de Campinas, mas foi uma lição também, né? Ou seja, você ganha ganhando, né? Mas que foi ridículo, o resultado foi. Mas é uma história muito interessante.
Não, tem um festival interessante. O Musicanto é um festival muito importante na minha vida, eu já falei aqui, um dos mais importantes. Em 96, quando a gente ganhou o Musicanto, o prêmio era... Você jogou qual música? A música foi Língua de Trovador. Música minha, Rafael Altério, nós fizemos em homenagem ao Patativa da Saré. E por ter ganho, a gente foi representar o Brasil em Cosquinha, na Argentina, né? Como eu falei antes. Só que é o seguinte, a gente conseguiu, nós tínhamos valor em grana, o festival foi um prêmio bom, tipo fosse uns 20 mil reais hoje. E além disso, o prêmio de Cosquinha, onde eles davam uma ajuda de custo bacana para você ir para lá levar um time para tocar em Cosquinha no festival. Isso foi o 37º Festival de Cosquinha, o maior festival da Argentina, e não é competição, é mostra, um palco imenso, na verdade 3 palcos, mas a gente ficou no palco principal. E a gente conseguiu juntar essa grana e eu consegui reverter, e fomos todos de avião, levei 3 músicos, paguei os 3 músicos, e cantamos 4 músicas nesse festival. 2 eram transmitidas por 11 estações de rádio da Argentina, e tivemos 4 televisões transmitindo ao vivo, uma delas a Manchete, para ver como faz tempo, do Brasil, né? Enquanto estava a televisão, a gente só podia dizer buenas noites, coisas assim, muito simples. Depois podia ficar à vontade, porque eu voltava e fazia 2 músicas com a televisão e 2 músicas no rádio. Agora, além de ter sido maravilhoso, o mais maravilhoso mesmo assim, para juntar com isso, foi que eu tive o prazer de conhecer Mercedes Sosa, chegar perto dela, conversar com ela, porque ela fez o show depois de mim. Ela fez o show maior, claro, né? Mas poder conversar rapidinho, aquele cearense meu espanhol, e poder conversar e dar um abraço nela e poder assisti-la coisa de 5 metros, porque eu fiquei em cima do palco. E aquilo ali foi uma noite única na minha vida. Então isso aí é uma das coisas mais de lembranças melhores que eu tenho na minha vida. Uma outra interessante, que é o outro lado, foi um festival onde eu encontrei Zé Beto e Bartô. E foi, acho que é Três Marias o nome da cidade, que é pertinho da cidade do Manuelzão, que é um grande personagem do Guimarães Rosa, não só personagem do livro, mas também tropeiro de verdade, né? E ele tive o prazer que a gente chega na cidade, no sábado tinha sido aniversário dele, até o governador de Minas pousou lá de helicóptero, e a gente teve o prazer de ir lá no domingo, ficamos de 11 da manhã às 7 da noite. Isso foi também um dia que eu ganhei na minha vida, eu, Zé Beto e Bartô, fiz até uma música para ele lá na hora. E lá eu tive o prazer, só a gente, ele e os filhos, mas os filhos tinham tudo acima de 40 anos. Passamos um dia tocando violão, comendo vaca atolada no fogão de lenha, na panela de barro que a mulher dele fez. Foi um dia lindo. E tem um momento interessante, porque tem uma hora que ele tinha a cachaça dele e tinha uma cuia, que tinha uma parte de prata toda trabalhada. Ele me ofereceu a cuia com a cachaça e disse assim, ó, tome desse lado aqui, porque desse lado aqui só eu e Bruna Lombardi. Eu tinha participado do filme de Adorim, né, da Globo, e a Bruna Lombardi tinha provado da cachaça dele nessa cuia, mas ele falou desse lado de cá só ele e a Bruna Lombardi. Então foi um dia também muito marcante pra gente, esses 2 momentos assim, distintos. Esse Manuelzão foi demais também. Bom, eu penso assim, festival mostra e festival de concorrência, digamos assim, né? Vou abrir o moleque assim. O ideal é que ele fosse todo mostra, mas com um belo cachê e estrutura para você ir. Raro o festival que tem isso, é raro, tá? Então o festival para mim eu gosto de competição mesmo, porque aí você também dá uma cutucada para você estar compondo sempre. Quem vai ao festival e só quer mostra, porque vai no de competição e não ganha nada, na maioria é assim, tá? O ideal para mim é que fosse mostra, porém que tivesse uma estrutura campeã, principalmente de grana, porque eu sair da minha casa para ir no festival para ganhar só R$1.000, não é que não seja bom, mas não paga o meu final de semana que eu deixo de fazer outras coisas. Então tem que ser um festival para pagar no mínimo R$5.000 e livre de despesa, isso seria o ideal. Mas nem todo festival pode fazer isso, e nem todo festival quer fazer isso também, né? Tem festival que é feito, não vou citar nome, para só ninguém ganhar dinheiro. Tá tudo certo, ele faz o festival, ele escreve o projeto, tá tudo certo, mas muitas vezes perde a essência do que é festival, entendeu? Eu já fui em festival do interior, desse tamanhozinho festival, ajuda de custo quase zero, prêmios simples, mas um baita festival, a nível de música brasileira, aquele sentimento onde a cidade abraça o festival, as pessoas que vão lá abraçam o festival, quem vai concorrer também abraça o festival. Então, para mim, hoje em dia, ainda é de concorrer mesmo. Então, é a gente tentar compor o melhor possível, e os festivais também entender que
Você não pode apertar o botão e o cara aparecer na tua cidade. Então você tem que dar condição para o artista chegar lá, pelo menos uma boa ajuda de custo para cobrir a despesa dele. Se ele não ganhar nada, pelo menos não tem prejuízo. Só que na maioria dos festivais a gente vai arriscando isso. Isso é uma realidade que sempre foi. Só que a diferença é que não tinha muitos festivais. Hoje em dia você tem final de semana que vai, sei lá, tem 2 festivais. Para vocês terem ideia, em julho, há 30 anos atrás, em julho, tinha 10, 12 festivais por final de semana. Então você acabava dividindo todo mundo. Então viravam festivais maravilhosos, com grana boa. Hoje não, hoje tu conta nos dedos. Mas ainda é a grande válvula de escape da música brasileira. Mas eu gosto mais do concorrência. Eu gosto de ir para lá, montar e soltar os cachorros. E quem tem vontade e sabe fazer, vai. Agora, tem ninguém que vai 1, 2 festivais e começa a chiar. Tem que ralar a bunda, meu irmão. Tem que pegar poeira, muito chumbo na asa para entender que festival é uma competição como é a vida. Tem coisas injustas? Tem muita coisa injusta em festival. Mas faz parte do jogo. Se você pegar os grandes festivais da Record e de outros mais, quantas músicas mereciam ganhar o festival e não ganharam? Porém ficaram. Vou dar um exemplo. Travessia, 3º lugar. A música do Guarabira, que é bonita, mas ninguém conhece. Então ali foi injusto. Para citar Planeta Água e Guilherme Arantes, maravilhoso, merecia ganhar o festival. Mas isso são gostos de cada um, e os jurados acharam a história é história. Então temos mais é que sentar na mesa, com caderno, violão, parcerias ou não, continuar fazendo música, porque a vida é uma competição. Mas também entendo quando o Vandré diz, a vida não se resume a festivais. Bom, eu já tive dos 2 lados do festival, né? Claro, mais como concorrente. Mas tem 2 marcantes. Um é o Festival do Carrefour, de 1993, onde em 92 eu tinha concorrido. E é engraçado que em 92 concorreu também comigo o Chico César. Na hora que o júri votou, isso eu soube depois, porque pessoas que estavam dentro do júri, né? Deu 4-3 para mim, eu estava com Puçangueira, e o Chico César estava com aquela Himalaia e Meneu, esse homem no seu templo, eu acho que é essa música. E aí depois já começaram, mudou, foi 5-2, Chico César ganhou o festival, foi um dos escolhidos. Mas o Barato disse que temos aí hoje um dos grandes artistas brasileiros, e ele é merecedor pelo talento absurdo que ele tem. Então, viva Chico César. Agora, voltando, no Festival do Carrefour, no ano seguinte, 93, eu tive o prazer de participar da produção mesmo. Foram 3 meses viajando pelo Brasil, foram 8 eliminatórias. Qual era o meu papel? Existia o Zusa Homem de Melo, que era o presidente do júri, existiam os concorrentes e existiam o festival em si, a estrutura. Então era a ligação do festival com os concorrentes. Eu que ia para a cidade primeiro, eu que organizava a parte de ensaio, eu que alugava os estúdios, eu que recebia os artistas, fazia os horários e tudo. Para vocês terem ideia, nesse ano 93, passaram comigo nos festivais lá, concorrendo Zélia Cristina, que depois virou Zélia Danca, Jorge Vecilo, Sérgio Santos, tem mais Zé Cabaleiro. São os 4, depois viraram nomes da música brasileira, né? E desses todos, o Vecilo não foi para a final, a Zélia não foi para a final, e o Zé Cabaleiro também não foi para a final, só o Sérgio Santos foi e ganhou o festival. Então assim, foi um festival muito marcante, que a gente pôde, foram 8 cidades, e cada um com mega shows da época, que aconteceu no estacionamento do Carrefour, né? E me lembro que estava no auge a banda Raça Negra, que fez um show lá em Porto Alegre, para mais de 40 mil pessoas. Teve um show em São Paulo também do Zezé de Camargo e Luciano, eles ainda começaram, já tinham acontecido com É o Amor, mas ainda eram novos, né? Ainda não estava assim, não tinha explodido de vez. Mas foi uma experiência maravilhosa. Em outros festivais eu fui jurado, como já fui jurado no Musicanto, já fui jurado na Moeda da Canção, já fui jurado em São José do Rio Pardo. E é o outro lado, porque você acaba vendo coisas que tu não acredita. Então já tive como júri em festival, que eu vi as pessoas darem nota para música, que eu não entendo como é que esse cara que é um baita artista brasileiro, ou compositor, músico, dá uma nota para uma música dessa.
e falava cada coisa que tu não conseguia compreender. Como é distante o artista da pessoa, na verdade, porque ali que estava do meu lado era a pessoa, com seu critério de julgamento, né? Mas isso tudo faz parte do universo dos festivais, né? Eu digo sempre que acaba sendo uma certa vício, uma certa doença os festivais, principalmente para quem concorre. A gente adora o festival, mesmo levando as pancadas às vezes, que faz parte. É um vício maravilhoso e é uma oportunidade não só da gente mostrar o nosso trabalho de cantor, compositor, instrumentista, mas principalmente de rever amigos. Sem festival eu deixo de ver um monte de gente. Tem amigos que eu vejo há 15 anos. Então o festival também é um meio de transporte para a gente se encontrar. Bom, a carreira em festival ela é muito boa pelo conhecimento que você acaba adquirindo, né? Pelas pessoas que você vai conhecendo nesse longo viajar dos festivais. Mas, como eu falei antes, ele vicia, ainda mais se você ganhar prêmios. Então, assim, muitas vezes a gente pode acabar esquecendo um pouco da música em si, que é outra trilha, né? A profissão de seguir com a música, no sentido de fazer discos, shows e tudo mais. Mas o festival, para nós, Independência, ele é uma válvula de escape realmente, ele é fundamental. Agora, eu acredito que, no meu caso, não foi fácil sair dos festivais. É como quem acostuma tocar na noite e ganha bem na noite. Vai ser difícil sair da noite. Tem pessoas que vão partir dessa para outra fazendo noite, que também é outra válvula de escape. A diferença é que tem que tocar a música dos outros. Então, perde um pouquinho, no meu caso de compositor, da coisa do compositor não poder se revelar. Com essas pessoas cantando na noite maravilhosamente bem, mas vão fazer um show autoral, o público não vai, está acostumado a ouvir aquelas canções. É um preço que se paga, né? Mas assim, para mim mudou muito o fato hoje de eu morar em Belém do Pará, porque eu escolho que festival ir. E o que mais dificulta a minha ida, a minha participação, é o boteco que eu tenho, a Confraria do Frade, que eu tenho 8 anos, onde ela é toda personalizada. Para vocês terem ideia, hoje é o dia do boteco, de quarta a sábado, eu estou em São Paulo. Hoje eu não vou abrir o boteco, porque não tem quem abra o boteco para mim, que faça o que eu faço. Porque eu abro o meu boteco de manhã, como eu arrumo meu boteco todinho, quando os garçons chegam 5 da tarde, o boteco já está montado. Eu que fecho meu boteco, eu que faço as compras, eu que sirvo o petisco, explico o que vai em cada petisco, eu que ponho meu som de vinil, eu que arrumo meus 2 banheiros de 20 minutos. Então assim, o boteco, ele é maravilhoso nesse sentido, eu adoro e amo meu boteco, mas me dificulta a vida também musical, não de compor, né? Continuo compondo sempre, mas de viajar, coisa que eu amo. Logo vou poder arrumar isso e vou ter um gerente chegado muito a mim, que pode ser meu filho, que possa fazer um pouco disso que eu faço, manter a confraria como é. Mas somente eu poder viajar, cantar minha música, dos meus parceiros e rever os amigos queridos que a vida me deu. Isso aí eu sinto muita falta. Então, normalmente eu vou 2, 3 festivais por ano, eu ia média 30 e pouco por ano. É uma diferença absurda. Na época eu morava no Rio, ficava mais fácil, no eixo ali, Rio, São Paulo, Minas. Hoje não, hoje para tu sair de Belém, meu irmão, é Flórida. Bom, o Sérgio Augusto, eu conheci o Sérgio, a gente disputando no Festival do Musicanto, em 1988. Eu estava com Mestiço, ele estava com Brasilidade, ele e Murilinho Fonseca. Na primeira noite que ele tocou a música, Brasilidade era o grande carrapato da bailarina e vice-versa. Elas disputavam muitos festivais, né? Bailarina não podia cantar lá porque já tinha cantado em festivais, lá era Musinet. Brasilidade eu acho que foi o primeiro festival lá de participar de festival, acho que foi lá o Musicanto. Mas o Sérgio já levantou o pessoal, porque a música realmente, Brasilidade, foi o mais lindo que eu vi na minha vida, e aquele jeito que ele executava no palco, violão e o Murilo no violino era arrebatador. E quando chegou na final do festival, todo mundo queria Brasilidade ganhar, todo mundo queria. Tô falando do Rio Grande do Sul, tá, gente? Falando do festival em São Paulo não, nem em Minas. E ele pegou o 3º lugar. O primeiro lugar, quando recebeu o prêmio, foi vaiado. Lá tinha disso também. E detalhe, era de lá, tá? Do Rio Grande do Sul. Mas foi uma música que tocou as pessoas, né? Depois disso a gente começou a se encontrar nos festivais, concorrendo. Teve alguns festivais, uns 4 ou 5 no máximo, que eu cantei com o Sérgio, principalmente Oração ao Mar, que é uma música que a gente se identificava muito cantando. E a gente ensaiou uma parceria que nunca houve, cara. É engraçado isso.
Acho que foi um pouco de a gente deixar rolar a minha parte também. Então vou mandar uma música, não mandava, vou mandar uma letra, não mandava também. E acabou que a gente não foi parceiro de música, né? Mas foi um cara assim fundamental, não só para as minhas coisas, porque foi um pedaço importante da minha vida, mas assim, o Sérgio, por ter criado dos festivais, ele botou a música dos festivais num lugar que nunca aconteceu. Você ter aonde pesquisar os festivais, onde conhecer um pouco do que está acontecendo no Brasil. Isso quem fez foi Sérgio Augusto, com festivais do Brasil. Agora o Thiago está à frente. Isso aí é como se o festival não tivesse um mapa, não tivesse algo palpável para você mapear para onde você ia e outras informações. Então isso a gente deve a Sérgio Augusto. Ele, ao sair dos festivais, quase que de forma inteira, montou isso, então foi para outro lado. Então isso foi fundamental para a gente. E o Sérgio, eu me lembro que a gente foi em um festival em Minas Gerais, é o nome de Santa Rita de Sapucaí. E aí eu estava com bailarina e ele com brasilidade. Eu peguei, ele ganhou o festival primeiro, melhor letra, eu não sei se intérprete foi eu ou foi ele. Eu peguei terceiro com bailarina, acho que intérprete foi eu, não tenho certeza. Ele pegou 4 prêmios e eu peguei 2. Ou seja, a gente não deixou para ninguém. Todos os prêmios do festival foi só nós 2 ao palco. E foi engraçado que depois a gente saiu para tomar uns assim, comemorar. A gente se gostava muito, mas era um grande amigo que eu tinha. E você seguiu a trilha do teu pai, que isso aí é muito, muito foda, porque você acaba que você continua mantendo vivo e viva a história do teu pai, né? Então assim, isso é maravilhoso, porque você conviveu desde criança com o que o teu pai fazia, música brasileira da boa, e isso você hoje segue do teu jeito, mas trilhando a mesma essência, que é a boa música brasileira, com o site do Festivais do Brasil. Então, meu filho, Thiago, é uma coisa muito, muito campeã estar aqui falando para ti, falando para todos vocês aí, ainda mais com esse tutano, porque tem bagagem que vocês fizeram. E Sérgio está comigo aqui, e tem uma canção dele que eu adoro, que diz assim: um dia desses ponho uma tranca no meu peito, encarcero a emoção, faço o coração refém, boto chave e cadeado, não deixo sair o coitado, mas ninguém entra também. Quem sabe assim, clausurando o sentimento, meu coração deixe de sofrer e eu de morrer de tanto querer. Mas não há jeito de trancar o cofre do peito, o amor feito ladrão, arromba com pé de cabra, sabe a combinação. Mago diz abracadabra, gatuno vem do alçapão, o amor não se anuncia, vem assim de supetão. Nasce como o sol no lindo dia, mas não finda como a chuva de verão. Eu descobri que o meu coração é descoberto, chove paixão e ele fica então repleto, transborda sempre da enchente, inundação, tá precisando de um telhado de razão, uma palhoça que lhe cubra, um cobertor, pra não morrer, não se afogar de amor. Viva Sérgio Augusto! Gente, um prazer incrível de ter participado aqui desse veículo, dessa válvula de escape também, que é o Festivais do Brasil, agora comandado pelo Thiago K. E para mim é uma felicidade, uma honra estar aqui falando um pouquinho da minha vida para vocês, dos meus parceiros, e dividindo experiências, né? Porque a gente nunca sabe nada tudo. Então a gente continua aprendendo com uma bagagem maior, mas continua aprendendo, o que não quer dizer que você vai ser bem sucedido sempre, porque toda hora é uma novidade, é uma coisa diferente. E a vida é isso, a vida provoca você não ficar parado,
Porque se você ficar parado, meu irmão, o tempo passa. E o tempo, ele passa mesmo, ele não volta. Não tem um segundo tempo, tem outro tempo. E esse outro tempo a gente tem que buscar também. Então assim, eu continuo sendo o que eu sou, fazendo o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Sou matuto na internet, uso pouco das coisas que eu sei fazer, mas eu estou ligado. Eu só não deixo de fazer a essência do que eu aprendi com os grandes mestres, sejam eles em discos, shows ou festivais. E o festival tem muita coisa para ensinar pra gente, principalmente a saber que você é só mais um e que junto a gente pode ser um bocado maior, tá bom? Muita luz para vocês.